Estamos de volta com o segundo bloco do programa Potência Empreendedora. Eu sou André Dweck. Todo sábado eu trago convidados mais do que especiais para compartilhar conhecimento, isso mesmo, conhecimento sobre carreira, sobre negócios e inspirações de vida para você, ouvinte da nossa rádio USA, a Rádio dos Brasileiros na América, 1260 AM na Grande Boston, em Massachusetts, 1400 AM aqui no sul da Flórida, em Boca Raton, Fort Lauderdale e na Grande Miami, 940 AM em Danbury, Connecticut e 1160 AM em Orlando, na Central Flórida. E você também pode nos ouvir baixando o aplicativo da nossa rádio USA no seu celular ou pelo portal Nossa Rádio USA em qualquer lugar do mundo. Eu tive que interromper, o papo estava muito bom, mas eu já anotei aqui, a gente não pode mudar o assunto aqui, porque estamos tendo aqui uma aula nesse episódio número 71, com o nosso mestre com 71 anos de idade, mais de 50 anos de experiência, ele que eu tenho o prazer de dividir uma cadeira num conselho de uma empresa americana, uma empresa de sócios brasileiros, e a gente estava falando um pouquinho do passado, falamos aí dessa questão dos jovens, né, que eu acho que é uma coisa muito interessante, Marcelo, estava conversando no intervalo aqui, os exemplos que a gente tem que dar para essa juventude para ter o ritmo que a gente tinha quando a gente era garoto, né, a gente tinha o sangue nos olhos, né, que falta um pouco. André, eu acho que a gente não tinha, era muita moleza, né? Não sei, teus pais, Zero, moleza não tinha meus nenhuma. não me davam muito carinho, muita atenção, sim, tive uma infância feliz, mas não tinha moleza. Você quer alguma coisa, corre atrás, né? Você quer um carro? Vai trabalhar, ganha dinheiro, junta e compra um fusquinha velho e assim aí. depois. Então, um pouco isso. Mas eu estava te contando aqui como é que eu caí nesse mundo de franquia, etc, etc. Quando eu estava na Associação Brasileira de Anunciantes como diretor jurídico, e o Marcos Cobra era um dos meus colegas, o Marcos um dia me procura, Cobra, e me diz o seguinte: Scherto, eu fui chamado pela McGraw-Hill, editora do Brasil, a McGraw-Hill do Brasil, e eu para lançar uma série de livros de marketing de brasileiros para brasileiros. Então eu estou contatando pessoas aí que eu acredito que sejam capazes de contribuir, já conversei com o Nizam para ele escrever um livro, já conversei com não sei quem para escrever outro, já conversei com não sei quem para escrever outro, e eu queria te chamar para escrever um livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. Você é capaz de escrever? Pô, eu acho que eu sou, cara. Eu sempre digo o seguinte, eu sou, depois eu vou ver como. Isso aí. Me dão uma oportunidade, eu aceito. E depois eu vou ver, me viro para entregar, né, cara? Sai correndo. Eu digo o seguinte, você não pode mentir, mas às vezes você tem que contar uma verdade que ainda não aconteceu. Depois você tem que sair correndo para fazer ela acontecer, né? Para não perder a credibilidade. Você tem que confiar. Se você não confiar em você, quem é que vai confiar? Verdade. Se você não tiver fé em você mesmo. Eu falei, não, eu sou capaz. Ele falou, tá bom, mas como nem eu, nem o Milton Mira, que era o diretor da McGraw-Hill naquela altura no Brasil, como nenhum de nós sabe se você sabe escrever ou não, faz o seguinte, escolhe um dos temas aí e escreve um capítulo do livro e manda pra gente ver se a tua linguagem é boa, porque uma coisa é redigir petição, redigir contrato, outra é redigir livro, coisa e tal. Vamos ver se você sabe escrever. Se a gente vai ter que colocar um ghostwriter para escrever, sei lá, vamos ver aí, vamos ver. E eu escrevi os aspectos jurídicos do franchising. Foi esse o capítulo que eu esqueci, que eu escrevi, e mandei para eles, me chamaram para um almoço formal, coisa e tal, num restaurante que naquela altura era o máximo em São Paulo, etc, etc. Me chamaram para dizer o seguinte, olha, Scherto, foi aprovado, o teu texto está muito bom, você pode escrever o resto do livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. Falei, só tem uma coisa, eu vim aqui para dizer para vocês que eu vou escrever o resto do livro sobre franchising. Scherto, não esquece isso, cara, franchise, ninguém sabe o que é isso no Brasil, ninguém sabe nem pronunciar, ninguém tem noção do que esse troço, esquece, cara, esquece, não tem público. Não... E aí eu fui o que eu acho que todos nós temos que ser, André, nós temos que ser vendedores, cara. Eu acho que independentemente da profissão que você escolha, do cargo que você tenha, porque ou você está vendendo o produto, o serviço, ou você está vendendo ideias, você está vendendo projetos, você está vendendo você mesmo, você está vendendo crença, você está vendendo, cara. Você tem que estar vendendo o tempo todo. Numa discussão com a tua mulher, vai trocar ou não o estofado da sala, ali é um processo de venda dos dois lados. Convencimento, né? persuasão. É persuasão. Você tem que ser vendedor, né? E eu tanto insisti
que o Milton, no final, me lembro até hoje das palavras finais dele, foi o seguinte, Chertoff, seguinte, ó, eu vou te contar um segredo de editor, naquela altura, né? Sei lá se hoje ainda é verdadeiro. Isso assim, um editor ganha dinheiro com 1/3 dos livros que publica, empata com 1/3 dos livros que publica e perde dinheiro com 1/3 dos livros que publica. Isso assim é uma média razoável. Eu vou torcer muito para o teu livro tá naqueles que empatam. Você vai estar no terço que empata, tá bom? Porque ganhar dinheiro com um livro sobre franquia no Brasil, nessa altura do campeonato, não vai ter como. Não vai ter como. Era tal o desconhecimento do que é franquia que ele me convenceu a fazer o seguinte, o livro era para chamar só Franchising. E ele me fez colocar um subtítulo, Revolução no Marketing, que era para o livreiro saber em que prateleira ele enfiava aquele livro. Era assim, a gente não pensa, tem palavras que hoje estão no vocabulário da gente. Quando a Endeavor foi implantada no Brasil 25 anos atrás, faz exatamente 25 anos que a Endeavor chegou ao Brasil, a palavra empreendedorismo não constava dos dicionários. O Aurelião, aquele grande dicionário da língua portuguesa, coisa e tal, não continha a palavra empreendedorismo 25 anos atrás. Hoje a gente fala empreendedorismo, sim, não tinha, não constava, ela não fazia parte do vocabulário, não fazia parte do dicionário. Então, franquia, em 1987, quando eu fui chamado para escrever esse livro, cara, 86, 87, ninguém sabia o que era franquia, franchising, coisa e tal, mas eu fui tão convincente, eu fui tão vendedor que me deixaram. E o livro foi um sucesso, teve 3 edições, vendeu para os padrões da época, vendeu muito bem, etc, etc. E para fazer esse livro, eu fui entrevistar as poucas pessoas que faziam franquia naquela altura no Brasil. Então, eu fui entrevistar o Miguel Kriegsner, que era o fundador do Boticário, fui entrevistar o Ricardo Young, que era presidente do IASG, e o Gregory Ryan, do McDonald's. Eu fui... Pô, e, no fim, o que acabou acontecendo é que a gente resolveu, eu comecei a organizar uns almoços mensais para a gente falar de franquia, as pessoas que gostavam de franquia, e aí cada um trazia um amigo, e aí trazia mais um amigo, que trazia mais um amigo. Bom, desses almoços nasceu a Associação Brasileira de Franchising. Um belo dia eu propus, vamos criar a Associação Brasileira de Franchising, e aí nasceu a associação desses almoços informais. A verdade é que quando a gente chamou e disse, olha, agora nós vamos fazer, vai ter trabalho, e vai ter que pôr algum dinheiro, daquelas 40 pessoas que participavam do almoço, sobraram 9. Nós fundamos a associação com 9 membros. Quem redigiu o estatuto à mão fui eu. A ata de fundação eu redigi à mão, coisa e tal. Nós fizemos um café da manhã num hotel no centro de São Paulo e ali nasceu a Associação Brasileira de Franchising, com sede legal no meu escritório, porque não tinha sede. Sim. Ela só foi ter sede anos depois, cara. Mas a partir daquilo ali, nasceu a associação e aí a gente conseguiu movimentar a imprensa, a gente conseguiu agitar um pouco... Era um momento, quando a associação nasceu em 87, era a ressaca do plano Sarney. Sim, né? Sim. Sarney, em 86, para ganhar a eleição... fez lá um plano completamente maluco. O RTM, e que parecia assim, a gente brincava naquela época. E a gente brincava que a gente tinha ido dormir na Índia e tinha acordado na Bélgica, né? Era Belíndia. Os cortes do zero, né? Cortes do zero, André, eu vivi, as pessoas não sabem nem o que nós estamos falando, eu vivi sob 8 ou 9 moedas diferentes. E o que acontecia isso, de tempos em tempos, você cortava... Cruzeiro, mas depois eu acho que eu peguei uma meia dúzia. Cruzeiro novo, cruzado novo, volta para o Cruzeiro. Sim, nós mudamos de moeda. E o que fazia? Você cortava 3 zeros. Outro dia também chegou na minha mão era um trecho do Jornal Nacional falando que o salário mínimo agora foi aumentado, o novo salário mínimo é 4 milhões 800 e não sei quantos mil. Pô, era 4 milhões de alguma moeda. E não valia nada, né? E não valia nada aquilo. Então, aí você cortava 3 zeros, os 4 milhões viravam 4 mil e a vida continuava, e a vida seguia. Que foi outra coisa, André, que eu aprendi com a vida, né? É que a vida continua, cara. Acho que uma coisa, das poucas coisas boas de ficar mais velho, é que você acaba já tendo vivido isso com você, não precisa nem ter a minha idade, com a tua. Você já viveu tantos fins do mundo
que você sabe que o mundo não acaba com essa... Preparou a gente muito, né? Não, e assim, vai acabar o mundo. Agora é o bug do milênio, acabou. Todas as empresas vão parar todos os aeroportos, vão parar todos os hospitais, vão parar todos os exércitos. Não para nada, cara. Não para nada. O ser humano tem uma capacidade de adaptação, o mundo tem uma capacidade de se reciclar, que não acaba, cara. A pandemia é para se geração desesperar. Aí, né? É isso aí. Puta, acabou. Assim, eu tinha uma funcionária que na época da pandemia, ela pirou completamente. Ela ligava para mim no meio da noite, dizia assim: eu vou morrer, minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer, você vai morrer, não sei quem vai morrer. Eu falei, eu não vou morrer coisa nenhuma, cara. Você não me põe. Os outros aí, você mata quem você quiser. Calma. A maioria não tá preparado, né? Não tá pra ter pressão. Como a gente... Acho que esse é um outro ponto. A gente viveu tanta pressão na vida que assim, as coisas já não assustam a gente tanto, né? Acho que é uma das poucas coisas boas de ficar velho é que você aprende a não se deixar levar pelo pavor. Quer dizer, eu aprendi muito. Tem um cara que me fez coaching. Coaching virou quase um palavrão, porque tem tanto picareta usando a palavra, né? Que agora são esses gurus da internet. Hoje ainda estava conversando com o Dr. Neymar no café da manhã, falando desses caras que dizem que é só você mentalizar e as coisas acontecerão. Eu não sei com você, André. Eu posso mentalizar o que eu quiser, que se eu não tirar o traseirinho da cadeira e não fizer acontecer, nada na minha vida tinha acontecido. Verdade. Nada caiu no colo. E olha que eu tenho uma sorte desgraçada. Eu me considero um cara de muita sorte. Eu não sei lá qual é a crença de cada um, mas se é Deus, se é o universo, se é a natureza, se é o divino, sei lá. Alguma coisa coloca na minha vida as pessoas certas na hora certa. De vez em quando até coloco um canalha para me ensinar alguma lição. O que não fazer, né? O que não fazer. Não, e me coloca um canalha, porque tem alguma lição que eu não estou aprendendo na boa, sim. ele coloca um canalha para me ensinar do pior jeito, né? Mas o fato é que você, assim, as coisas não vieram fáceis, e por isso mesmo você sabe o seguinte, não tem moleza, não tem essa de mentalizar e as coisas acontecerem. Você tem que correr atrás. Eu me lembro de uma palestra do Abílio Diniz, anos atrás, que eu assisti, e o Abílio muito católico, né? Ele diz assim, tudo que eu quero, eu peço a Deus, mas antes eu passo por 2 filtros, antes de fazer o pedido a Deus. Primeiro, o que eu vou pedir é justo, eu não estou prejudicando deliberadamente ninguém, porque eu não posso pedir a Deus para prejudicar alguém deliberadamente, né? Esse primeiro crivo. Segundo crivo, eu estou fazendo a minha parte? Porque se eu não fizer, não adianta eu pedir para Deus. Não. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que levantar e ir atrás daquilo que eu quero. Né? Então, principalmente você, né, que estava criando um negócio novo no Brasil, por mais que você tinha autoconfiança, sorte, gente do lado, teve que ser pioneiro, e ser pioneiro em qualquer setor, em qualquer país, principalmente no Brasil, né? Estamos falando aí de meados dos anos 80, quase anos 90, que você acabou de falar, várias crises, né? Não, eu comecei a trabalhar em 87, então eu lembro bem dessa fase. Essa crise do varejo, assim... Eu lembro bem dessa fase, que eu lembro que passar de ano numa empresa, você ganhava uma medalhinha. Por quê? Você fala assim, uma medalhinha que você tem 1 ano de empresa. O cara fala, 2 anos de empresa, Hoje as pessoas não pensam mais no longo prazo. Na época, a gente tinha que sobreviver antes de pensar em crescer. Ninguém entrava numa empresa e falava assim, olha, eu quero ficar 20 anos aqui porque o mercado é estável, a empresa vai... Você não sabia nem se a empresa ia existir. Né? E você ainda foi pioneiro de criar um setor, vamos falar assim, eu acho que foi até um movimento, viu, Marcelo? Eu falo mais do que um setor de franchise, foi um movimento, porque eu lembro dessas conversas na Fórum, que a gente tinha atacado, né, que era muito forte no Brasil, né, as marcas todas, sim, principalmente do vestuário, vendendo em pequenas lojinhas. Pouquíssimos shoppings, shoppings. São Paulo acho que tinha o Center Norte, Guatemi, não tinha shopping paulista ainda, Paulista acho que foi em 1990. Vamos lembrar, é que as pessoas talvez não se deem conta, o primeiro shopping do Brasil foi Guatemi, São Paulo. Não, antes do Iguatemi, teve Santos, o Supercentro Boqueirão, que era um shopping meio às avessas, mais galeria do que... Como, aliás, o Iguatemi também começou. Sim. O Iguatemi nasceu em 66, o Supercentro Boqueirão em 64. Ah, não sabia. Então, assim, mas pô, você vê, tem 70 anos, 60 anos. Tem 60. Então, assim, é uma coisa que nos Estados Unidos você tem shopping há mais de 100 anos, mais de 100. Lá é uma coisa relativamente pouca. E naquele período, você está falando aí, que você começou a trabalhar, naquele ano, 87, a inflação para nós chegou, não, foi 89,
A inflação 80% chegou... ao mês. 80% ao mês. Loucura. Você tinha quase 1000% ao ano. Então as pessoas hoje não, mudava a tabela preocupadíssimas... de manhã e de tarde. Exato. De manhã você ia na loja, era um preço, à tarde era outro. Não, você entrava no supermercado, você escutava tlec, 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 porque os preços eram colocados com aquela maquininha que você colocava no produto o preço. Mudava, e ficava mudando o preço. Durante o dia mudava 2, 3 vezes o preço. É loucura. Porque você conseguiu, nesse meio dessa loucura econômica, implantar um movimento que nos Estados Unidos fazia muito sentido, mas no Brasil, pelo aspecto de negócio, canal de venda, economia, inflação, imposto, era praticamente impossível na cabeça de qualquer... Eu sei porque eu estava do outro lado, né? E a gente olhava aquilo e falava assim, putz, será que esse negócio vai dar certo? Pô, o Brasil não é tão fácil. Então você tem um cara operando lá, mas e aí, como que eu faço? Porque o preço de manhã é 1.000, aí à tarde é 1.100, eu já entreguei para ele, só que se entregar amanhã, a nota fiscal de hoje é 900, era uma bagunça, André, né? sabe o que eu digo? Que é para as pessoas conseguirem se dar conta do que era, como é, a gente tinha que ter a cabeça ágil. Era como se 1 quilômetro de manhã tivesse 1.000 metros, à tarde só tinha 900, daí no dia seguinte ele tinha 1.300. Você perdia as referências. 1 quilo era como se 1 quilo não fosse 1.000 gramas, né? 1 quilo era 900, era 1.100, era 800. Depende, tudo. Porque assim, você realmente não sabe. Ninguém sabia qual era o preço de 1 litro de leite. Sim. Porque você não sabe, você sabia o preço da véspera, se soubesse, mas o da véspera não era necessariamente o daquele. Verdade. Você lembra que as pessoas recebiam o vale no dia 15 Sim. E no dia 30, né? O adiantamento, corriam para o supermercado e compravam tudo no mesmo dia, porque no dia seguinte o preço já estaria 3%, 5%, 10% mais alto. Tinha muito a política do cheque predatado, né? Sim. Você já dava o cheque predatado... porque era um jeito que você tinha de você segurar o teu patrimônio. E aí, entrando nisso, Marcelo, vamos entrar na parte da franquia, que acho que é uma história muito interessante. E aí instituíram a ABF. Criou-se a ABF, a gente criou a ABF em 87, e a partir daí, com o envolvimento da imprensa, e a gente chegou num momento muito bom, porque o que aconteceu foi quando houve aquele plano Sarney lá da vida, todo mundo acreditou que estava vivendo num país de primeiro mundo, que a inflação tinha acabado, e aí todo mundo criou uma pequena empresa. Foi um momento engraçado. Naquele ano, tinha uma agência de propaganda chamada Saldiva e Associados, que fazia uma pesquisa anual, que era qual era o sonho do brasileiro. E até 85, 86, o sonho do brasileiro, em primeiro lugar, era ter a casa própria, segundo lugar, era ter o carro, terceiro lugar era pagar a educação dos filhos. Tinha uma sequência. Pela primeira vez, em 86, apareceu como o grande sonho do brasileiro ter a própria empresa. Foi a primeira vez na história. Ter uma lojinha, ter um negocinho. Eu tinha uma secretária, me lembro, que pediu demissão. Eu era advogado, né? Secretária no escritório de advocacia. Ela pediu demissão porque ela e o marido montaram uma empresa de prestação de serviços de digitação, de datilografia, coisa e tal. Ela fazia datilografia, prestando serviço para terceiros, coisa e tal. E ela quebrou no ano seguinte, porque foi isso. Assim, todo mundo abriu empresa e todo mundo começou a quebrar. O franchising apareceu, e aí a gente deve a uma matéria na Exame, fez uma diferença imensa, que a matéria da Exame vendeu a franquia. A jornalista chamava Montserrat Coelho, lembro até hoje. Ela vendeu numa matéria, a ideia é o seguinte: a franquia pode ser a solução para quem quer ter a própria empresa, mas usando o know-how de alguém mais experiente, usando os recursos de alguém mais experiente, a marca de alguém mais experiente, para você poder focar no tocar o dia a dia. Porque essa moça que montou a empresa de digitação, lá, de datilografia, só depois ela descobriu que o que ela fazia muito bem, que era datilografar, ela passou a fazer 20% do tempo, porque os outros 80% do tempo ela tinha que comprar insumos, ela tinha que vender o serviço dela, ela tinha que cobrar de novo, porque o cara não pagava. Então, assim, você quando vira empreendedor, quando você monta a sua própria empresa, você tem até um livrinho fantástico chamado O Mito do Empreendedor, de um cara chamado Michael Gerber. Sensacional. Sei livrinho muito fácil de ler, muito pequenininho. Ele tem vários, tem alguns dele. Tem uma série, né? Tem uma série, mas esse que é o primeiro, O Mito do Empreendedor, ele mostra bem isso.
você cria uma empresa porque você quer fazer as coisas que você faz bem ou gosta de fazer, e você descobre que 80% do seu tempo você está fazendo outras coisas nas quais você não é bom ou você não gosta de fazer, mas tem que fazer ou tem que arrumar quem faça. Então, por isso a importância de você estruturar uma empresa, de ter sócios que te complementem, de contratar uma equipe que te complemente naquilo que você não sabe fazer bem. Eu sou péssimo em finanças, eu tenho que ter um sócio muito bom em finanças. Eu sou um horror em engenharia tributária. Eu tenho que ter alguém do meu lado que seja bom nisso. Eu sou muito ruim. Se eu tiver que redigir um manual, vai sair uma porcaria. Eu não gosto de detalhe, eu não perco muito tempo com detalhe. Pô, no manual você tem que ser super detalhista. Então, eu tive que montar uma empresa onde tem cada um, é como se fosse uma orquestra. Eu posso até ser um maestro, mas tem que ter um virtuoso em cada um dos instrumentos ali que sabe Com tocar certeza. aquilo muito E daí bem. essa matéria impulsionou. Essa matéria impulsionou muito, porque aí o resto, assim, a exame meio que pautava os Endossou, outros, né? não, e pautava os outros veículos, né? Sabe essa coisa? Aí o Estadão fez uma matéria parecida, a Folha fez uma matéria parecida, não sei o quê, e aí esse negócio pegou, e de repente pegou, e era assim a tábua da salvação naquele momento para a pessoa que ou tinha montado a própria empresa e de repente convertia essa empresinha dela numa franquia de alguma marca, ou queria montar a própria empresa, mas não sabia por onde começar, e esse negócio pegou, tanto que o Brasil hoje tem mais empresas franqueadoras do que os Estados Unidos, onde tudo nasceu. O Brasil, hoje os Estados Unidos têm por volta de 3 mil empresas franqueadoras. 3 mil marcas? 3 mil marcas, o Brasil tem 3.300. Uau! Em compensação, tem 8 vezes menos franqueados. Você tem muito mais franqueados. As redes aqui são muito mais fortes, na média, do que elas são no Brasil. No Brasil você tem algumas redes. Mas mesmo assim, mostra a criatividade do brasileiro, né? A criatividade. E no Brasil a gente tem vários motivos para ter franquias, né? E uma delas é a legislação tributária, em que o teu franqueadinho lá se enquadra no simples. Então, uma lojinha tocada por um indivíduo ali, que é dono dela, se mantém num mercado onde uma loja própria, pagando tributos pelo lucro real ou presumido, não se sustentaria, né? Então, tem muita coisa. Em cidades também, talvez menores, que o dono da marca não teria interesse. Não teria interesse em entrar, ou exatamente, mas não tem interesse por quê? Porque se abrir uma loja para o custo de operação é altíssimo. Lá no interior, agora tá ali o cara, e tá ali o cara, ele é o gerente, ele é o dono da loja, mas ele também é o gerente, o filho cuida do caixa, a filha tá no estoque, sabe assim? É igual aqui Family Business, né? É isso aí, o mom and pop, que chamam aqui nos Estados Unidos, o mom and pop. É aquela coisa de papai e mamãe tocando a lojinha, coisa e tal. É isso aí, e que no fundo é o esteio, sempre foi o esteio dos Estados Unidos e o esteio do Brasil também, né? A maior parte dos empregos no Brasil são dados por empresas pequenas. Né? Agora é o seguinte, esse programa também não alivia os nossos convidados. Putz, lá vem. Vou ouvir uma pergunta aqui, o meu ouvinte até sabe qual que é a pergunta. Eu não sei. Que é, por que as franquias brasileiras, ou 90% delas, não prosperam nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta que a gente se faz também, e eu acho que tem algumas explicações, a meu ver. Primeiro, tem uma questão, o mercado aqui é muito difícil, é um mercado muito competitivo, exatamente por ser um mercado fabuloso, vem gente do mundo inteiro. Então, não dá para vir com nota 7. Você tem que vir nota 10 para ter chance de entrar em campo. Não quer dizer que você vai ganhar o jogo, mas requisito para entrar em campo é você ser no mínimo nota 9, 9,5. Assim, não vem com nota 7. E o Brasil suporta muito a nota 7, essa que é a verdade. Falta profissionalismo de muita gente. Mas eu acho que pior do que a falta de profissionalismo é a mentalidade. Você tem que vir preparado, você tem que vir com vontade, você tem que vir com uma garra. Uma das empresas brasileiras que está dando muito certo aqui, eu sou até suspeito para falar, é o Oakberry. Meu filho é um sócio michuritário lá dentro, ele já era pequeno quando começou, com a entrada dos grandes fundos, né? Mas com a entrada dos grandes fundos, todos foram diluídos, meu filho foi bastante diluído, só que hoje ele tem uma partezinha menor do negócio gigante, muito maior, gigante. 800 lojas no mundo? Estão quase chegando a 1.000, estão em 52 ou 54 países. Eu sempre falo do Oakberry. Então, só que ela já nasceu para ser global. Sim. Ela já nasceu com espírito, eu me lembro até hoje, eu fui à inauguração do primeiro quiosque, que foi naquele shopping Cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, quase na frente do meu escritório. Isso faz 7 anos, né? Não faz muito tempo. Não faz muito tempo, vai fazer 8 anos agora em janeiro. E eu estava ali
na inauguração do primeiro quiosque, primeiro dia dele funcionando. O Jorge chegou do meu lado e falou, Tchelão, tem autorização para me chamar desse. Tchelão, o que você achou? Cara, tua opinião para mim é muito importante. Eu falei, pô, achei sensacional, o projeto arquitetônico tá bacana, o produto tá muito gostoso, o uniforme, o treinamento do pessoal, que eu sabia que a mãe dele, que é de RH, tinha treinado as pessoas. Eu falei, é muito interessante, porque vocês estão dando um pau numa outra empresa que já está no mercado, que já tem 300 franquias, no mesmo mercado que você, mas o teu produto dá um pau no dela, coisa e tal. Mas tá tudo muito legal. E a marca tá dele tudo... muito bem feita, Não, né? tudo muito bem feito, tudo já muito bem pensado. Uma marca gringa, né? Então, e ele virou, mas ele virou para mim ali, primeiro quiosque, primeiro dia, primeiro momento de funcionamento daquele quiosque, ele virou e falou, que bom que você gostou, porque você está olhando para a unidade piloto de uma rede de 100 franquias. Daqui a 2 anos nós teremos 100 unidades iguais a essa. Ele estava errado, porque daí a 2 anos ele tinha mais de 200. Aquilo ali. Mas já nasceu para virar uma rede. Aquilo ali já nasceu, ele falou, já nasceu para ser global. A marca foi escolhida para ser pronunciada em qualquer lugar do mundo, mais ou menos da mesma forma. Na Coreia vão chamar de Okbelly, mas é basicamente a mesma coisa. Ela foi usada para ter arara, que remete à floresta, à rainforest, coisa e tal, de onde o açaí sai. Assim, tudo foi pensado para ser uma empresa global desde o primeiro momento, da concepção. Então, já foi. Então, não tem timidez. O que eu vejo em muito brasileiro que teria potencial para vir fazer sucesso em outros países, talvez nos Estados Unidos, mais difícil, mas pode fazer sucesso em Portugal, pode fazer sucesso na Espanha, pode fazer sucesso na Inglaterra, é um pouco da mentalidade que a gente ainda tem de cachorro vira-lata, sabe? Assim, essa coisa de, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente. Se você não acreditar em você, eu falei já agora há pouco, se você não acreditar em você, cara, por que os outros vão acreditar? Por quê? Se você não acredita, você que é você não acredita, por que alguém vai acreditar? Você tem que vir acreditando. Agora, acreditando, mas não quero parecer esses gurus da internet. Não é só mentalizar e acreditar que vai. Trabalhando duro, planeja, executa. Mas faz o plano e não pode sair daí? Pode, cara. Como você faz um plano de voo para sair de Guarulhos e pousar aqui no aeroporto de Miami, se tiver um temporal no caminho, você vai desviar, mas você volta para o plano em seguida, né? Porque senão você vai parar em outra terra, né? Analogia. Eu acho que é por aí. É isso mesmo. Meu amigo, daria para a gente falar mais umas 2 horas aqui. Inclusive, eu quero te convidar um dia para a gente falar só sobre franquia brasileira no mercado internacional. Não acabamos nem falando de franquias sociais que você queria falar. É verdade. Mas, é bom isso, nós vamos ter que fazer outro programa. Melhor ainda. Porque o papo foi muito bom e principalmente acho que conecta com o nosso ouvinte, né? Saber da tua história. Eu mesmo sabia uma parte, mas não sabia tudo e fico muito feliz em ter você aqui com a gente. Não só compartilhando tua história, mas principalmente mostrando aí pro brasileiro que está aqui na América que realmente nós temos profissionais brasileiros que acabam brilhando no mundo, né? Então, é o que você acabou de falar do aspecto do vira-lata. Por mais que você more no Brasil, você tem sucesso nos Estados Unidos, tem sucesso na Europa, outros países da América Latina, no Japão. Basta você ver a quantidade de empresários brasileiros se dando bem aqui. Nós falamos no Neymar Cabral Lima. Pô, ele é maravilhoso. O que ele fez aqui é uma revolução com todo mundo contra ele. Exato. Todo mundo dizendo que ia dar errado. Todo mundo assim, num setor complexo, desgraçado, né? Super regulado, coisa e tal, muito complicado. Pô, e ele está fazendo um sucesso louco, que a gente acompanha por dentro, né? A gente conhece as entranhas da organização ali. Obrigado demais. A gente sempre fala que a gente continua esse programa nas redes sociais. Como é que faz para o pessoal te contactar, mandar pergunta? Pode perguntar depois do programa da franquia social, que com o grande Edu Lira. O Edu Lira. Isso, o Edu é um cara que eu não sei se você já entrevistou. Ainda não, aqui. não deu certo Você ainda. tem que entrevistar. Esse cara é um cara iluminado, maravilhoso, André. Maravilhoso. O Edu é iluminado. E o lugar-tenente dele lá, o braço direito, que é o Lê Maestro, que fica nas sombras, né, fica nos bastidores, é outro cara sensacional. Sensacional. Não, o com cara certeza. que você tem tá convidado aqui, tem que Edu. entrevistar.
Tá convidado ao vivo. Como é que faz para o nosso ouvinte continuar? Eu tô nas redes sociais, eu acho que Instagram hoje em dia é o caminho mais fácil, é o Marcelo Scherto, tudo junto, né? Scherto com CH? Scherto com CH, CHERTO, como se fosse certo, mas tem um H depois do C aí. Então, Marcelo Scherto, tudo junto. Scherto.consultoria também está nas redes sociais aí. Bacanas, eu gosto e a gente bastante. tem um canal no YouTube da Scherto que, para minha surpresa, eu descobri recente, tem 15 anos aquele canal e a gente nem divulga, nem fala dele, mas tá cheio de vídeo lá, tem muita coisa, inclusive sobre franquia social, sobre processos, como você pode estruturar os processos da sua empresa. Tem mais um monte de conhecimento aí. Aliás, as redes, se você seguir as pessoas certas, você pode aprender muita coisa. Concordo. Se você ficar seguindo influencerzinha que faz dancinha na beira da piscina, você vai aprender a rebolar na beira da piscina. Cara. É isso aí. É exatamente esse o propósito do nosso programa, levar a educação, levar a informação, trazer referências, story doers, como o Marcelo Scherto. Obrigado demais por você estar aqui com a gente. Cara, uma honra e um prazer. E no próximo programa vamos falar de franquia social e dos cases brasileiros. Já tá combinado. Fechado? Já está combinado. Valeu demais, meu ouvinte. Espero que você tenha gostado. Eu adorei. E lembrando que no sábado que vem a gente volta com mais um episódio do programa Potência Empreendedora. Um bom fim de semana a todos e um grande abraço.